defino o fascista bandido, fascista filho da puta, certo? O fascista filho da puta, bandido do Olavo, defino com uma clareza muito grande. Quem que são os fascistas? Os fascistas surgiram na Itália, especificamente. Tá bom? Defino, sem problema nenhum. Para ser específico, Mussolini vem da esquerda. Ele jogava dentro do socialismo. Ele era um socialista. Mussolini era um socialista na infância. E aí, assim como o bandido do Olavo, tá? Assim como o bandido do Olavo, lembrem-se disso. O bandido do Olavo foi socialista quando ele era jovem, tá? O bandido do Olavo, aquele bandido filho da puta, morto, fascista. Aquele morto bandido filho da puta, que era fascista, ele era de esquerda. E assim como Mussolini, quando Mussolini tomou um chega para lá, que é o que as pessoas falaram para Mussolini assim, ó, você é um merda, você não é ninguém. O Mussolini tem um ego muito alto, igualzinho o astrólogo fascista, certo? O astrólogo fascista é igualzinho o Mussolini, foi expulso, certo? Foi expulso da esquerda. O Mussolini foi expulso da esquerda, do Partido Socialista, especificamente porque ele era a favor da guerra, certo? Ele era a favor da guerra. Então, ele sendo a favor da guerra e os socialistas querendo usar a guerra para fazer revolução, ele acabou expulso. Então, ele sendo expulso do partido porque ele era a favor da guerra, ele começa a se reunir com uma galera e criar uma identidade de valorização nacionalista, assim como o bandido do Olavo, não é todo mundo de direita agora com a camisa do Brasil? Então, aí você desvia da esquerda que você estava, que era a luta a favor do pobre, não sei o quê, as pessoas que sofrem, a economia que é baseada na indústria, que deixa que a pessoa que é trabalhadora se lasque na vida. Você sai das pautas do sofrimento da população ou da fraqueza da população, etc. Você sai dessas pautas de esquerda, de apoio ao popular, e você vai para uma pauta você vai para uma pauta especificamente chauvinista, que é de elogio da nação, que foi exatamente tudo que o Olavo criou dentro do Brasil. Ele criou um fascismo no Brasil, um ardor chauvinista. Não, olha como eu uso a camisa do Brasil. Olha... Então, assim, ele veio criando essa merda moralista, chauvinista, moralista, e como o Mussolini era uma coisa, era um afirmador de posição de massas, um afirmador de massas que cria uma política de inimizade contra o comunismo. Ele se volta contra o comunismo como se o comunismo fosse a grande coisa, o grande problema do planeta, e etc. e tal. Certo? Então, esse bandido fascista, esse é o nome que ele ganha. Ele passou pelo mesmo processo de amadurecimento que passou o Mussolini, o mesmo, certo? Irracionalismo, apelo para misticismo, noções nacionalistas e culturalistas difusas, que ele foi lá aprender com Évola. Eu sei aonde ele foi aprender, aquele bandido fascista, certo? Ele foi aprender, ele andou com muçulmano para aprender isso. Como é que tem uma religião meio difusa e etc e tal, que está em todas as sociedades, e aqui a expressão no Brasil, especificamente, é católica. Se ele tivesse no Oriente Médio, ele seria muçulmano, porque ele é um camaleão fascista do caralho. Se ele tivesse na Índia, ele ia ser uma outra coisa, certo? Fascista, filho da puta. Tá explicado agora? Tá explicado? Fascista, filho da puta. Não tem conversa com esse cara. Não tem. O Brasil está nesse ponto, dessa maluquice, né? Foi estudar com o René Guénon, né? Ele foi estudar com o cara, né? Puta que pariu, certo? Então veja só, não deixe ninguém menosprezar isso, certo? Não deixe ninguém menosprezar isso. Fascista morto, provavelmente por Covid, certo? Não deixe ninguém menosprezar isso. Ele tinha tendências fascistas e conseguiu o que ele queria, certo? E conseguiu o que ele queria. No mercado, conjunto da população, mas a relação entre bens de capital, venda de insumos, meios de produção e tudo, seria uma instituição pública, mas queria, digamos assim, simular o mercado por meio de um cálculo econômico. Né? Então, ele lançou esse artigo em 1908, teve muita repercussão, vários autores abordam esse tema, e a primeira resposta que esse tema surge com isso é uma palestra que ele dá em 1919, respondendo não diretamente ao Baroni, mas um cara que descende dessa discussão, que é o Otto Neurath. Otto Neurath, ele tinha uma ideia um pouco diferente da do Baroni, mas ele parte dessa... Otto Neurath, não é? A pronúncia correta é Otto Neurath, não é? Otto Neurath, certo? Não é? É Otto Neurath. Tá bom.
discussão, ele faz cálculos em termos de quantidades físicas de produto, e não diretamente em dinheiro e preço, mas foi um autor alemão que ele, com a experiência da Primeira Guerra, ele falou, olha, aqui na Primeira Guerra teve mais ou menos esse cálculo econômico, segundo ele, que ocorreu devido à economia de guerra da Alemanha. Então ele fala, e a Alemanha não passou por crise de superprodução e tudo mais, é isso que tem que acontecer na sociedade como um todo. E o Mises, em 1919, responde ao Neuhardt, tá entendendo? Ele responde ao Neuhardt e depois ele transforma isso num artigo, em 1920, que ele enxerta nesse livro, que é um livro que realmente trata... O processo é o contrato. Ele enxerta nesse livro. Já começou E que, aliás, é um autor muito importante, tá? O Otto, é importante conhecer o Otto. É legal conhecer o Otto.